Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni Armando. Estamos aqui com mais um experimento virtual desenvolvido pelo professor Luciano Soares Pedroso. Esse experimento em particular trata da verificação da segunda lei de Newton. Ele consiste, em num carrinho aqui com uma massa aferida, uma determinada massa, um, um ganchinho, com massas aferidas presa a ele, tá? Eu posso aqui, ó, mexer na massa do meu carrinho, como a gente vai verificar aqui que essa massa foi alterada, né? Posso estar mexendo na massa que está presa a esse gancho, ok? Essas massas aqui, elas variam de 50 gramas até 500 gramas, tá? Posso fazer o experimento, simular como se eu estivesse fazendo o experimento aqui na Terra mesmo, em Urano, em Júpiter e na Lua. Sendo na Terra, 9.8, 9,8 está ponto aqui, mas a gente já conversou sobre isso, que é uma medida, o software, está embarcado no modelo americano, então ele usa ponto, mas o certo seria 9,8. É aproximadamente a aceleração gravitacional no nível do mar. Aqui no Brasil, na linha do Equador, no nível do mar. Aqui no Brasil, aqui na Terra, na linha do Equador, no nível do mar. Beleza, a gente pode estar simulando indo para esses locais. Aqui eu tenho esse anteparo aqui, que ele vai frear o meu carrinho, tá? Eu posso estar mexendo nele, colocando ele com 200 centímetros ou com 500 centímetros. Lembrando que a gente lesse assim, ó, 500 centímetros, tá? Centímetros. Então, o que a gente tira disso? Que 500, eu vou pegar esse 500, dividir por 100, e eu vou ter a medida de 5 metros, tá? Se eu for escrever isso, seria assim, ó, a transformação de 500 centímetros em metros, tá? Eu pego esse 500, divido por 100 para dar metros, tá? Eu vou ter 5, vou colocar com uma casa só, tá? 5 metros, ok? Aqui, existe só para dar uma verificada de como funciona ele. Eu solto ele aqui, ele me gera um gráfico, ok? Eu vou fazer novamente para a gente ver, com calma. Eu vou soltá-lo. Essa massa ferida vai puxar esse fio. Essa massa desse fio, gente, a gente fala que ela é desprezível. Como assim desprezível? Se eu pegar a massa desse fio comparado em relação, tendo como referência essas massas aferidas aqui, ou o carrinho, ela comparada a ela, ela é infinitamente pequena, tá? A gente não pode falar que a massa é zero, porque ela tem massa. Mesma coisa, essa questão de é muito pequena, é muito grande. Isso, pra gente, não existe isso. Ela só pode existir uma coisa muito grande em relação a outra coisa, ou muito pequena em relação a outra coisa, tá? A exemplo, eu posso falar para vocês que a Terra é muito pequena, o planeta Terra é muito pequeno. Em relação a quem? Porque se for em relação à pessoa do professor Giovanni aqui que vos fala, a Terra é enorme, a Terra é muito grande em relação ao meu tamanho, né? Mas em relação ao universo, a Terra é muito pequena. O tamanho dela, comparado com o universo, é muito pequeno, tá? Então eu não posso em momento algum falar que não existe massa. Falar assim, essa massa não existe. Não, ela existe, só que ela é desprezível. Eu posso desprezá-la, porque em comparação com os outros corpos que eu estou trabalhando aqui, ela é muito pequena. Eu tenho uma polia aqui também. Essa polia é uma polia ideal, ou seja, o atrito entre o barbante aqui, o fio, e a polia, e assim como o atrito entre a polia e o próprio eixo dela, eles são muito pequenos mesmo, tá? Assim como o atrito entre as rodas do carrinho e a mesa. Então eu estou desprezando isso no primeiro momento aqui, tá? A gente soltando ele aqui, ele vai gerar o gráfico, né? Vocês viram que ele gerou o gráfico aqui, eu tenho esse gráfico da distância em função do tempo,
Então, esse gráfico aqui, ele vai variar de acordo com as alterações que eu faço nele. Isso aqui a gente está fazendo só uma análise qualitativa, tá? Tá vendo que ele já mudou o formato dele. Se eu mudar a massa aqui também, por exemplo, a massa vertical, tá? Que é como ele chamou esse gancho com essas massas aferidas. Eu vou dar o starter, tá? Teve uma característica, né? Então, toda hora que eu soltar o carrinho e alterando, por exemplo, eu ponho aqui, mexo aqui um pouquinho e deixar aqui no... Então, tem uma característica o gráfico, tá? Uma característica não, tem um valor, tá? A característica vai ser sempre a mesma, né? Esse aqui é um arco de parábola, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. Dá pra ver, ó, que a parábola vai certinha, de repente ela muda aqui o formato dela, né? Porque o carrinho bate aqui no seu anteparo, ok? Bom, dito isso tudo, eu vou fazer uma análise em cima, primeiramente, uma análise em cima da cinemática, tá? Para depois entrar dentro da dinâmica. Qual a diferença de cinemática e dinâmica? A cinemática estuda os movimentos sem se importar com a origem, né? O que causou, sem se importar com as causas, né? Sem se importar com o que causou aquele movimento. Já a dinâmica estuda os movimentos também, só que se importando com as causas, tá? Vai querer saber por que aquele movimento aconteceu. Então vou fazer uma análise só da cinemática disso, tá? E lembrando que eu só tenho duas coisas, tá? Eu só tenho a distância e o tempo, tá? A distância está dada em metros e o tempo está dado em segundos. Por isso a importância de eu converter esses valores aqui, ó, ok? Bom, dito isso, eu vou partir por uma explicação melhor. Bom, se a gente lembrar, né, a função horária do espaço em função do tempo, que são as duas coisas que eu tenho lá, tá? E a gente viu que como aquele gráfico me dá um arco de parábola, né? Se eu for pegar ele aqui assim, ó, né? É um arco de parábola, ok? Onde aqui, opa, deixa eu só mudar aqui. Aqui eu tenho o meu espaço em metros ou distância, né? Tanto faz nesse momento. E meu tempo em segundos. A função horária para qualquer situação dentro do movimento retilíneo, uniformemente variado, nós temos isso aqui, ó, o espaço em função do tempo é S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Ok? Bom, olhando aqui, ó, esse gráfico é bem similar àquele gerado no meu experimento virtual. Ok? Bom, eu vou reescrever isso aqui, ó. Isso aqui seria meu espaço final, né? Eu vou reescrever ela, só que eu vou reescrever assim, ó. S menos S0 é igual a V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Ok. Reparem que esse valor aqui, ó, é uma variação, né? Variação, se eu tenho uma coisa assim, ó, é o final menos inicial, já me dá uma variação. Por exemplo, tempo final menos tempo inicial vai ser uma variação do tempo. Espaço final menos espaço inicial, variação do tempo, tá? Aceleração inicial, a aceleração final menos aceleração inicial vai ser uma variação de aceleração. E assim por diante, tá? Então isso aqui é uma variação do meu espaço, que eu vou chamar de ΔS. Aqui nós vimos que a velocidade inicial, o móvel, como é que ele está inicialmente? Ele está em repouso em relação à mesa, né? Ele está parado em relação à mesa.
Então, com base nisso, eu posso falar que isso aqui, ó, vai tender a zero, vai a zero, tá? Ele vai a zero aqui nesse primeiro momento aqui, na velocidade inicial. Então, vamos reescrever o que sobrou aqui. Ó, ΔS é igual a AT ao quadrado dividido por 2. No meu experimento em particular, eu chamei o ΔS ali, né? Esse ΔS aqui, ó, eu chamei ele de D, né? Pode ser chamado de D, de ΔS, mas no experimento virtual o professor Luciano chamou de D. E o meu tempo é o mesmo. Então, ó, eu tenho a variação do espaço e eu tenho o tempo. Falta eu achar a aceleração. Então, eu vou isolar essa aceleração, ó. A aceleração é igual a variação do espaço e é duas vezes, né, a variação do espaço dividido pelo tempo ao quadrado. Isso aqui, gente, eu tenho que, guardar. Então, ó, a aceleração vai ser a variação do espaço, duas vezes a variação do espaço, dividido pelo tempo ao quadrado. Lembrando que isso aqui é para aquele experimento, ok? É para aquele experimento, não vou usar para outro experimento não, é só para aquele, tá bom? Agora vamos voltar para o experimento. Bom, de volta aqui, agora a gente vai fazer o seguinte experimento, ó. Eu não vou mexer nessas massas, tá? Vou deixar a massa do carrinho e essa massa vertical aqui com 50 gramas, tá? E eu vou fazer assim, ó. Fazer o primeiro experimento aqui, fazer 4 experimentos. 2, 3, 4. Todos eles vão dar essa distância em metros. O primeiro experimento eu vou fazer com 2 metros, o segundo com 3 metros, 4 metros e 5 metros, ok? Vamos lá para o primeiro experimento. Então, eu não vou mexer em nada, né? Vou fazer todos eles na terra, só para a gente entender um conceito aqui. Vamos dar o starter. Deu 0,904. Então, o meu primeiro tempo deu 0,904. Né? Aqui eu estou falando também de tempo em segundos. Tá? Ok. Vamos para o segundo experimento. O segundo experimento, usaremos 3 metros. Vamos startar. 1,110. Então vamos lá, ó. 1,110. Vamos ao terceiro experimento. Agora no terceiro experimento, vamos soltar. Então o terceiro experimento me deu 3,280. 1,380. É o terceiro, né? 1,280. O quarto experimento, ele está com 500 centímetros, né, ou 5 metros. Vamos startar. 1,430. 1,430. Bom, com esses dados em mãos, eu vou fazer um tratamento matemático nele. Para isso, a gente vai lá para o Excel para mostrar uma coisa para vocês lá. Voltando aqui, pessoal. Então, eu peguei aqueles valores, né, que eu setei no meu experimento virtual, que eu coloquei no meu experimento virtual, de 2 metros, 3 metros, 4 metros e 5 metros. Peguei esses valores. Peguei os valores que a gente encontrou lá do tempo, coloquei aqui. E agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que a gente encontrou, ela destrinchando a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então eu destrinchando isso, destrinchando aquela fórmula, eu vou
eu consegui chegar nessa outra formulazinha, que serve para esse experimento, tá, gente? Estou deixando bem claro isso, tá? Para esse experimento. Então agora eu vou escrever isso aqui, tá? Eu quero aceleração, então meu A já está aqui, ó. Então eu vou escrever isso que está aqui, em forma de fórmula, né? Fica meio redundante, mas é isso mesmo, tá? Ó, igual, né? Tinha um igual ali, tem um igual aqui também. Igual, duas, agora esse asterisco aqui caracteriza vezes. 2 vezes delta S é esse valor aqui, ó. Não é? Então, delta S, tá? Eu pus ds para simbolizar o delta, né? Mas é não deixa de ser uma variação. Dividido pelo meu tempo, que é esse valor aqui, elevado, quando a gente vai pôr elevado, a gente põe esse chapéuzinho de circunflexo aqui, ó. Então, elevado ao quadrado, e dou um Enter. Então, eu cheguei na aceleração lá de 4,985 metros por segundo ao quadrado. Eu não preciso escrever tudo isso que eu fiz aqui nessas outras células. Eu posso somente arrastar. E ela já vai calcular para mim, ó. Reparem que dão valores pouco distintos, né? Valores bem próximos. Tanto é que se eu vier aqui e formatar essa célula aqui, ó, formatar células, e eu coloco ela para uma casa decimal, peraí, para que mais? Olha o que acontece. Todos os valores ficam iguais, tá? O que a gente pode tirar disso? Eu vou estar explicando. Chegamos a um consenso, né? Deixa eu pôr para voltar que eu acho que é mais rápido. São valores bem próximos, mas se eu arredondar para uma casa decimal, esses valores são idênticos, tá? O que nós podemos tirar disso? Eu vou voltar pro experimento para a gente poder estar explicando o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Por que isso acontece? Porque a aceleração desse conjunto aqui, ó, é a aceleração do conjunto, desse conjunto como um todo, ó, que é o conjunto carrinho e essa massa vertical, né? Ligados por esse fio. Então, é a aceleração desse conjunto. A distância que ele vai percorrer, eu posso ter uma distância infinita aqui, tá? Essa aceleração, se eu tivesse, imagine se eu tivesse como se fosse possível, tá? Um buraco muito fundo, extremamente fundo, infinitamente fundo, e com um barbante aqui, né, infinitamente comprido, e uma mesa também infinitamente comprida. Se isso fosse possível acontecer, essa distância também, essa aceleração também seria a mesma. Isso se essa gravidade também não se alterasse, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer mais um experimento aqui qualitativo. Apesar da gente estar fazendo umas contas lá, o experimento está sendo qualitativo para a gente analisar algumas coisinhas aqui. Eu vou fazer um experimento onde eu tenho uma massa aqui, ó. Deixa eu fazer dessa forma, que eu acho que vai ficar melhor, ó. O primeiro experimento, eu vou ter as duas massas de 50, tá? Nessa ordem aqui, ó, 50, 50. O segundo experimento, eu vou ter uma massa de 50 e outra massa de 500. E o terceiro experimento, eu vou ter ao contrário, uma massa de 500, que é essa massa aqui, e uma massa de 50, tá? E eu vou obter 3 resultados, e eu vou jogar esses 3 resultados na minha planilha lá que eu desenvolvi, ok? Então vamos lá para o primeiro experimento. Primeiro experimento, 50, 50 e 500. Então já está setado assim. Vamos lá. 1,430. Então vamos anotar aqui quanto que dá. 1,430. Vamos para o segundo experimento. No segundo experimento, eu vou ter a massa do carrinho vai permanecer 50. Essa massa vertical aqui vai para 500 e a gente vai setar aqui com 5 metros.
Vamos ver como é que fica. Ficou em 1,060. Então eu vou ter aqui 1,060. Lembrando que esse meu tempo aqui é em segundos, tá? Vamos agora para o terceiro experimento. Agora com a primeira massa vai ser a massa do carrinho, vai ser de 500. A massa vertical vai continuar sendo de 50. E a distância do carrinho de 5 metros. Vamos soltar e ver o que acontece. Ficou em 3 minutos 350. 3 segundos, desculpa, 350 milissegundos. Falei 350 e escrevi outra coisa. 3 segundos, 350. Agora nós voltaremos lá para o Excel para fazer uma análise sobre isso. Bom, pessoal, voltando aqui, eu refiz aquela tabela para ficar mais fácil de entender, onde eu tenho essa nova variável aqui, né, que é a massa do carrinho e aquela massa vertical. Então foram feitos os 3 experimentos, né, um com as massas do carrinho, ambas com a massa do carrinho e a massa vertical, ambas com 50 gramas. O segundo experimento, a massa do carrinho com 50 gramas e a massa vertical com 500 gramas. E o terceiro experimento com a massa do carrinho com 500 gramas e a massa vertical com 50 gramas. Todos os experimentos foram na aceleração gravitacional, na mesma aceleração gravitacional, né? E eu tive uma... e todos eles com a mesma distância, tá? Todos eles foram feitos com 5 metros. Eu vou transcrever esses valores para cá e a gente vai analisá-los, tá? 1,430, 1,060 e 3,350. Opa, foi um 3 a mais aqui. 3, não, uma vírgula a menos, 3,350. Bom, olhando para o tempo, tá? Eu vou ter alguma coisa errada na fórmula aqui, tá? Olhando para o tempo aqui, ó, a gente já vê o que pode acontecer. Foi até bom não ter dado errado nessa fórmula aqui, para a gente pensar no que vai acontecer com essas acelerações aqui. Ó, eu tive aqui um tempo de 1,430. Se eu aumentei minha massa vertical, esse tempo foi menor. Se a gente for pensar, isso tem lógica, tá? Isso tem lógica, e muita lógica. Porque eu aumento a minha carga ali, né? Eu estou puxando mais... Não sei, eu vou falar já, puxando mais forte. Vamos dizer assim, né? Eu tenho uma força maior puxando para baixo, tá? Que é o que vai entrar dentro do conceito que a gente vai falar de dinâmica. Então, tem uma força maior puxando para baixo. Por consequência, eu tenho uma velocidade menor. Dentro dessa parte de cinemática, a gente não pensa nessa parte da força maior ou força menor. Só que esse experimento ele é da dinâmica, mas eu tenho que mostrar essa parte cinemática para vocês para contextualizar, tá? Então, ó, imagine que eu tenho uma força maior puxando ele para baixo aqui. Então, você começa a ter essa força maior, ela vai ser puxada mais rápida, né? Bom, em consequência disso, vamos só alterar aqui. Eu acho que vai ser o J. Nós temos uma aceleração maior, bem maior do que a inicial, tá? E a mesma coisa aqui nesse caso aqui. Nós temos aqui no caso a massa do carrinho é muito maior e eu tenho uma força pequena para puxar uma força muito maior. É como se eu estivesse puxando uma bicicleta e puxando uma moto, né? Então a força aplicando a mesma força, tá? Numa bicicleta e uma moto, tá? Como a massa do carrinho aqui foi alterada, eu demorei mais tempo, né, para fazer o mesmo deslocamento. Em consequência disso, vamos alterar aqui, deixar com L aqui também. Eu tenho uma aceleração muito menor mesmo, ok? Agora vamos fazer uma análise da dinâmica do meu experimento.
Voltando aqui para o nosso experimento virtual, né? O que a gente vai ver agora, gente? Antes, até agora, até esse momento, nós vimos a dinâmica, a cinemática desse movimento, né? A gente estudou o movimento sem se importar o porquê que ele estava movimentando ou não, tá? Agora nós vamos ver a dinâmica dele, tá? A dinâmica, antes de mais nada, para a gente começar a falar de dinâmica, a gente tem que falar de uma coisinha aqui, que é o diagrama de corpo livre, tá? O que é esse diagrama de corpo livre? Eu vou pôr aqui, ó, as forças envolvidas no meu sistema. Tá, vamos ver, eu pus algumas forças aqui. Tem uma força de atrito aqui, tá, gente? Mas eu vou ver isso em outro experimento posteriormente. Ok. Bom, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui, ó, de PC. Esse aqui de PV. Esse de T. Esse de T. E esse de N. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. P, no meu caso aqui, eu estou chamando P de peso. Tá? Então, o PC seria o peso do carrinho. O PV, esse peso da massa vertical. Tá? O T é a tração do fio, né? O quanto que o fio é tracionado. Tá? O fio é puxado, o fio é forçado. Tá? E o N é a normal. Lembrando para a gente ver o que é normal, normal é a reação do apoio, né? A normal não é a reação do peso, não é, tá? Muita gente confunde isso, fala que a normal é a reação do peso. Não, a normal é a reação do apoio. Como que funciona isso? De acordo com a terceira lei de Newton, tá? Eu não vou falar sobre a terceira lei de Newton para não atropelar conceito. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, eu vou ter o seguinte, ação e reação, né? Para cada ação, uma reação. Vou sintetizá-la dessa forma. Então, o que acontece? Esse carrinho tem uma massa, tá? Ele tem uma massa aqui. A gravidade está puxando essa massa para baixo. Então, ele está aplicando uma força na mesa por conta dessa atração gravitacional. Só que ele não está afundando na mesa. Por que ele não está afundando na mesa? Porque a mesa também está aplicando uma força nele, de reação. Então tem uma força de ação aqui, verticalmente para baixo, e uma força de reação verticalmente para cima, ok? E essa reação, ela é em cada uma dessas rodas, tá? Então ali eu teria 4 pontos ali mais ou menos, tá? 4 pontos de reação, né? Só que eu estou sintetizando tudo numa reação só. Estou colocando tudo numa normal só para facilitar a nossa vida, tá? Então estou chamando isso aqui a somatória das normais, tá? Na verdade, cada ponto tem uma normal, né? Se você pegar a roda, cada pontinho de contato ali da roda tem uma normal. Então são infinitos pontos de normal, somei todos eles e me deu esse vetor resultante, tá? Aqui, gente, isso aqui também, ó, esse sistema aqui é da seguinte forma, ó. Por que se eu soltasse o Del Starter aqui, ó, né? Esse carrinho ele se desloca nesse sentido aqui. Simples, reparem no meu desenho, olha o tamanho do vetor peso e o tamanho do vetor tração, tá? Então, como o vetor peso é maior que o vetor tração, ou seja, a força peso é maior que a força tração, né? Ele ganhou o cabo de guerra, como se tivesse um cabo de guerra entre as duas forças, tá? Onde o peso estaria puxando a tração, como se eu tivesse 10 pessoas e 50 quilos de um lado e fazer assim, 10 pessoas de 50 quilos de um lado e 3 pessoas de 3 quilos do outro, então essas 10 pessoas vão conseguir puxar essas pessoas para baixo, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, só uma analogia, tá? Essa parte aqui, ela é muito importante, tá? Esses desenhos, se não existe você lidar com dinâmica sem você fazer o diagrama de corpo livre, tá? Você é obrigado a fazer, porque senão fica
você se perde. Você pode se perder nos seus conceitos, tá? Se ficar só na parte matemática da coisa, você vai se perder. Essa parte é uma parte gráfica, é uma parte física, que é muito importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar isso aqui, né? Vou fazer um desenho separado e eu vou explicar isso aqui para a gente entender o conceito melhor de diagrama de corpo livre e dessa situação. Vou fazer o desenho dessa situação, que pode ser alterada ou não, tá? Bom, tá aqui o meu diagrama de corpo livre, ok? E aí o que a gente vai ver em cima desse objeto, tá? Que eu desenhei aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Esse T, que é a minha tração, é uma força. É a força de tração, tá? Então, uma força, ele está puxando o bloco, tá? Como se eu tivesse uma caixa, eu estivesse puxando com uma corda esse bloco. Como se eu tivesse, por exemplo, também um carro puxando o outro, né? Só que daí é um carro guinchando o outro, por exemplo. Um carro, ele está preso e tem uma corda puxando esse carro para cá, ok? Então esse carro ele vem numa certa velocidade aqui, uma certa aceleração. Tá ok. Dito isso, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar parte a parte. Eu não posso analisar em dinâmica essa parte e essa parte. Eu tenho que analisar separadamente. Então, a princípio, eu vou olhar para cá. Vou só olhar para cá. Tá? Olha só, deixa eu pensar uma coisa. Esse objeto aqui, ele tem uma massa. Tá? Ele tem uma massa qualquer aí. E está sendo uma massa que eu vou chamar de M, tá? E está sendo puxado por uma força que eu vou chamar de T aqui, ó, né? Ou F. Melhor, força F, tá? É a força T, mas vou chamar ela de F aqui. OK? Vamos ver o que acontece. O que acontece se eu vario essa força, tá? Para a mesma massa, não vou mexer na massa. Eu vou variar na força. Como que eu vou fazer isso? Eu vou variar essa massa aqui. Se eu variando essa massa, variando esse peso aqui, ó, tá? Eu vario esse peso, ele vai puxar isso aqui com uma força maior, tá? Então vai ter uma tração maior aqui, maior ou menor, né? Depende da minha variação. Então eu vou começar ali com, vou pôr 100, 200, 300 gramas, por exemplo. Tá? Vou variar essas massas aqui e a gente vai para a nossa planilha no Excel para ver como é que fica essa alteração, ok? Então a gente vai fazer na parte experimental, no experimento, vai para a planilha do Excel e vê os valores encontrados, ok? E a gente faz uma análise qualitativa em cima desses valores. Eu vou fazer alguns experimentos. Vou fazer o primeiro experimento vai ser com 100 gramas. O segundo experimento com 200 gramas e o terceiro experimento com, foi muito grande esse risco meu aqui, com 300 gramas. E ele vai me dar valores aqui, ó, valor 1, valor 2 e valor 3, ok? Então vamos lá. Eu vou, então como eu disse, eu vou variar a massa aqui. Comprimento, gente, vou deixar esse maior aqui que fica um gráfico mais um gráfico melhor, tá? Vou ficar um gráfico melhor aqui. Então vamos lá. O primeiro experimento, a massa vertical tem 100 gramas. 100 gramas aqui, ó. Então vamos startar. Eu obtive ali, ó, 1,240. Deixa eu mudar a cor da caneta. 1,240. Segundo experimento,
eu vou fazer ele com, aqui também muda para 500, 200 gramas, soltando 1,130. Tudo em segundos, tá, gente? E por último, o terceiro experimento, mesma distância de 5, eu vou fazer ele com a massa de 300 gramas. Vou startar. 1,090. Opa. 1,090 segundos. Bom, é isso. Agora vamos para o Excel, ver o que a gente acha lá. Bom, agora aqui a gente vai jogar. Eu já mexi na planilha um pouquinho, deixei os valores que eu anotei, né, no meu experimento, para a gente estar colocando eles aqui. E de cara a gente percebe o seguinte, ó, quanto maior, né, a força aplicada, menor é o meu tempo. Né? A gente dá para ver pelos valores que nós encontramos aqui. Então, quanto maior a força aplicada, menor o meu tempo. Se menor o meu tempo, vamos ver lá, 1,240, 1,130 e 1,090. Olha só. Então deixa eu ver, deixa eu entender o conceito aqui, que a gente acabou de verificar. Isso é fácil de ver, ó. Quanto maior a força aplicada, né? Porque essa massa aqui, ó. Lembrando que a massa do carrinho, não mexo nela. A massa do carrinho, ela fica quietinha no lugar dela, sem eu mexer. É a mesma massa, tá? Então, quanto maior a minha força aplicada para movimentar essa mesma massa, maior vai ser minha aceleração, né? Então, eu posso dizer com absoluta certeza, escrevendo aqui mesmo, ó, que a força ela é diretamente proporcional à minha aceleração. Tranquilo? A força é diretamente proporcional à minha aceleração. E olha só, se a força é diretamente proporcional à minha aceleração, a força também é diretamente proporcional à minha massa. Né? Quanto maior a massa, quanto mais massa eu tenho, mais massa a massa do vertical, tá? Vou deixar bem claro aqui, não a massa do carrinho. A massa do carrinho não mexo nela. Mas quanto maior a massa ali do meu objeto ali embaixo, né, da minha massa, quanto maior a minha massa vertical, né, deixar claro aqui que a massa vertical, quanto maior a massa vertical, tá? Maior vai ser a minha força aplicada, né? Então, ó, se é diretamente proporcional, eu posso falar o seguinte, ó, que minha força, né, a força aqui no caso, não vou dar esse spoiler ainda não, que minha força, ela vai depender da minha massa e da aceleração. Mas deixa eu entender uma coisa, é a força, ó, eu só pus isso, ó, força igual a massa vezes a aceleração, tá? Essa fórmula não está correta, ela tem um erro. A gente vai analisar esse erro voltando para o diagrama de corpo livre, ok? Vamos voltar lá para o diagrama. Estamos aqui com o meu diagrama, deixa eu apagar uma coisinha aqui. Estamos aqui de volta no meu diagrama. E é a força de quem, né? Aqui, gente, se a gente olhar aqui, ó, uma força anula a outra, né? O peso vai ser exatamente, numericamente igual ao normal, né? Eles não são iguais, porque uma está para cima e outra está para baixo, né? Mas é numericamente igual. Então, pelo aquele conceito que eu já expliquei, né? O peso está para baixo, mas ele não afunda na mesa, né? O peso aqui está verticalmente para baixo, mas ele não afunda na mesa. Por quê? Porque a mesa aplica uma força de resistência, né, de reação, empurrando de volta. Mas por que esse peso não pula da mesa? Porque a força de reação é igual à força de ação.
tá? É numericamente igual à força de ação. Isso sobrou uma força aqui, que é a força tração, tá? Então eu posso dizer que essa tração é igual à massa do carrinho vezes a minha aceleração, ok? Aqui embaixo já tem uma situação diferente. Eu tenho uma força puxando isso aqui para baixo, tá? É uma força que puxa ali para baixo, uma força peso, e uma força que puxa isso aqui para cima. Só que a força peso é maior do que a força de tração. Então eu posso dizer, ó, como eles são antagônicos, vamos chamar assim, né? Um está puxando para um lado, outro para o outro. Eu posso dizer o seguinte, ó, eles são opostos, né? Melhor do que antagônico, mas eles são opostos. Eu falo que P menos T é igual a massa vertical vezes aceleração. Tá? Mas P menos T é o quê? Não é o resultado. Ele não é o resultado desse bloco. Não é? P menos T não vai me dar uma forcinha que eu vou pôr aqui em verde aqui, ó. Uma forcinha menor, né? Porque eu tinha o peso grandão aqui, tirei um pouquinho de tração, fica uma forcinha menor que eu vou chamar de F. Só que isso aqui não é o F, é o F do resultado, ou seja, o F resultante. Então eu posso dizer com absoluta certeza que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso é uma coisa vetorial, isso é vetorial e isso é escalar. Aqui está a nossa fórmula da segunda lei de Newton, tá? E a gente vai aplicar ela de duas formas aqui agora, tá? Uma forma é uma forma que a gente vai usar ela como na parte da cinemática e outra parte na parte da dinâmica. Vamos confrontar as duas e ver se tem um erro discrepante. Bom, aqui eu vou fazer um experimento assim, ó. Eu vou levar para Júpiter. Eu vou alterar essa massa aqui para 250 gramas, 200 gramas. 200 e aqui 500. Tá? Por quê? Não tem motivo. Tá? Isso aqui não importa, né? A gente já viu que isso aqui não importa essa distância, porque a aceleração sempre vai ser a mesma. A gente já viu isso acontecer. Então vou pôr aqui em 500 centímetros, ou seja, 5 metros. Lembrando que eu tenho que seguir o sistema internacional e gramas não está no sistema internacional, é quilograma, tá? Então, na hora que eu for mexer com alguns conceitos, eu vou ter que transformar isso aqui em quilogramas. Então, primeiramente, eu vou soltar aqui. Vamos ver. 1, 2, 3 e... 0,735. Olha, a gravidade de Júpiter, que é de... Deixa eu anotar aqui para ficar claro para mim, ó. Não preciso anotar que já está escrito, ó. Eu só vou circundar, ó. 25,95. Essa é a gravidade de Júpiter, tá? E eu gastei para fazer esse experimento um tempo de 735 segundos. Eu vou abrir direto aqui já o Excel. Lembrando que meu tempo foi de 0,775. Eu gastei um tempo aqui de 0,735 segundos. Eu vou abrir direto o meu Excel, né? Não vou nem preocupar com os valores antigos. Eu sei que aqui eu tenho 5 metros, né? E 0,734 segundos. Ele me deu uma aceleração de 18,561. Vou deixar essa aceleração aqui, não vou mexer nela, ok? Vou deixar essa aceleração aqui, não vou mexer nela. E eu vou fazer um trabalho naquela outra planilha lá, naquela parte da dinâmica. Tá? Depois a gente vai confrontar os valores achados. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Vamos entender os conceitos todos aqui. Como eu disse,
tá? Deixa eu fazer até numa pena mais fina aqui para ficar melhor de visualizar. Eu tenho que analisar caso a caso. Então, esse caso aqui, esse corpo aqui, né? Ele tem o seguinte, ó, só tem uma força que essas forças se anulam. Eu só tenho uma força de tração aqui na horizontal, tá? Então eu posso falar que a tração, deixa eu pôr mais para cá. Deixa eu ver que cor que eu tô de pena, eu vou pôr uma cor preta aqui. A tração é igual a massa vezes a minha aceleração. Eu vou mudar aqui, vocês me desculpem aí, mas tá muito fino isso aqui. A tração é igual a massa vezes aceleração. Ok, já analisei tudo que eu tinha que analisar nesse bloco de cá. Agora eu vou analisar nesse bloco aqui que está na vertical. Aqui eu tenho o seguinte, ó, aqui eu tenho como força resultante, eu tenho o peso menos a minha tração, que é igual a massa, aqui a massa vertical, aqui a massa do carrinho, vezes aceleração. Ok? Vamos ver o que é peso. Peso, gente, lembra que eu falei assim, ó, eu tenho um corpo que tem uma massa que é puxado por uma ação gravitacional. Só que peso também é uma força. Tá? E ele, então, se peso é uma força, eu posso falar que peso é igual a massa vezes aceleração. Opa, spawning, não, apaga antes que alguém vê. Foi força do hábito. Peso é força, peso também decorrente da massa vezes aceleração. Mas aceleração de quem? Agora sim eu posso escrever o que estava escrevendo ali. Graças à aceleração da gravidade. Ok? A aceleração gravitacional local eu estou usando de 25,95 metros por segundo ao quadrado. Tá? A massa do carrinho, deixa eu pôr mais para cá para ficar mais. A massa do carrinho eu estou usando 200 gramas. Massa do carrinho. Que isso aqui é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. A massa vertical eu estou usando 500 gramas, que é a mesma coisa de 0,5 quilogramas. Eu vou substituir tudo que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu vou ter desse lado de cá, ó. Eu tenho atração? Não, não tenho atração. Eu tenho a massa do carrinho? Tenho 0,2 kg. Eu tenho aceleração? Não, não tenho aceleração. Tá? Eu tenho peso? Tenho. O peso, o que é? A massa vezes a gravidade. Então, o peso de quem, né? Na verdade, aqui faltou eu colocar que esse aqui é o peso do carrinho e aqui é o peso vertical. Então, eu tenho o peso vertical? Tenho. Que é a massa vertical vezes a aceleração gravitacional local. Então, vou ter o seguinte, ó, 0,5 vezes 25,95 menos a tração que eu não tenho. Isso é igual a 0,5, né? Analisando o sistema aqui de baixo, né? 0,5 que é a massa vertical vezes a aceleração. Monto um sisteminha, tá? Nesse sisteminha eu posso cancelar as duas trações, né? Se eu for somá-lo, usar o método da soma, eu cancelo, né? T menos T dá zero. E eu venho aqui, ó, 0,5 vezes 25,95. Isso aqui, ó, fazendo de cabeça mesmo para não perder tempo, dá 12,97975. É igual a 0,7 A. Pegando a calculadora, a gente vai fazer a seguinte conta, ó. 12,975 dividido por 0,7 igual 18,54, tá? 18,54. Vamos fechar aqui. Então, eu fiz o seguinte, ó.
A igual a 12,975 dividido por 0,7 e vou até colocar num preto aqui para destacar. A é igual a 18,54 metros por segundo ao quadrado. Com esse valor, agora a gente vai para outra planilha do Excel. Voltando aqui, vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. Aqui eu pus aqui, ó, aceleração, né, de acordo com a cinemática, que é no meu experimento, que é essa que está aqui, ó, 18,561, tá? E a aceleração que ela está aqui, ó, 18,536. 18,536. Então foram essas duas acelerações que eu achei. Eu vou calcular o erro delas. Como é que eu calculo o erro? Eu vou pegar uma menos a outra vezes, assim, ó, vou pegar, deixa eu mostrar assim mais fácil, ó, abre parênteses, né? Então, ó, esse valor menos esse valor, tá? Dividido, agora por quem? Bom, o valor que eu calculei ali na minha fórmula é o valor ideal, né? É o valor que, com todas as condições ideais, eu não medi nada, né? Só foram com os dados entregues a mim, né? Já o valor experimental, ele não é ideal porque pode ter um problema no arredondamento ali daquele tempo calculado, tá? Então pode ter um problema de arredondamento, pode ter um atritozinho ali que eu desconheço, então o ideal é esse aqui. Então é dividido por ele aqui, ó. Eu acho um valor aqui, 0,001, só que eu transformo isso em porcentagem. Transformo em porcentagem. Vou pôr só duas casas decimais, tá bom? Então o meu erro foi de 0,13%. É um erro muito baixo, né? Que pode ter acontecido, porque eu falei que o atrito ele estava ali, só que ele era muito pequeno. Arredondamento do meu cronômetro, pode ser questão de arredondamento do cronômetro, né? Que faz com que haja esse erro, mas para mim esse erro é insignificante. Um erro de 0,13% é insignificante. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar com o experimento. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.